Apresentação, Pastor Giovanni Nunes. Pastor Giovanni Nunes. Muito bem, minha gente, agora é hora de momento de reflexão. Tá pronto aí? Tá pronta por aí? Então prepara, porque a partir de agora é aquela hora que Deus brada na terra. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados. Chegamos a mais um momento de reflexão, mais um tempo de Deus para as nossas vidas. Mais uma parábola do coração de Deus para as nossas vidas, para nos abençoar de forma poderosa e especial. E obviamente eu quero convidar você a esse momento para mim, tão precioso, onde a gente tem sido direcionado por Deus para abençoar vidas e, de fato, vidas têm sido abençoadas através desse tempo. E no momento de reflexão de hoje eu trago para vocês uma ilustração abençoada, intitulada como Use toda a sua força. Conta-se a história que o menino tentava em vão levantar uma sacola pesada demais, no caso, pesada para ele. Mas o seu pai, que estava ali do lado vendo ele tentar levantar aquela sacola, o seu pai esticava o braço, abrindo a mão e dizia: "Filho, use toda a sua força, que você consegue." E o filho dizia: Não dá, pai. Eu tô tentando, olha." E o pai olhando para o filho, suando frio, fazendo a sua força e tentando levantar aquela sacola que era pesada demais para ele. E o pai com o braço esticado, estendido, né? Com a mão aberta, dizendo: Filho, use toda a sua força." E o menino ficou ali. E tentou 1, 2, 3, sem sucesso. E o pai não deixava de repetir as palavras com o mesmo gesto, com o braço esticado, a mão aberta, e dizendo: "Filho, você não está entendendo. O que eu estou dizendo para você, meu filho, é que você precisa usar toda a sua força." E o menino desabafando: "Pai, eu não consigo. Eu não consigo, tá vendo? O senhor tá me vendo aqui tentar puxar, tentar levantar essa sacola, mas eu não consigo, pai. Eu não consigo." Foi então que o pai disse pro filho: "Filho, presta bem atenção. Olha pra mim." O pai chamou a atenção do filho dizendo: "Olha pra mim." E eu, com o braço estendido e com a mão esticada, aberta, balançando os dedos, mexendo com os dedos e olhando para a mão, o pai dizia: "Tá vendo? Olha para mim." E começou a repetir aquela ação vagarosamente. O filho olhando para o pai com o braço estendido, a mão aberta e mexendo com os dedos, dizendo: "Filho, olha para mim. Use toda a sua força." Foi então que o menino entendeu o que seu pai estava dizendo. Ele viu que seu pai estava esticando as mãos para pegar numa das alças da sacola. Ele viu que seu pai estava dizendo: "A minha força também é sua força." Ele entendeu que ele não estava só naquela missão, que ele não estava só, que enquanto ele olhava para a sacola,
ele não conseguia levantar. Mas quando ele entendeu a mensagem do seu pai, entendeu que o seu pai estava ali dizendo, use toda a sua força, e o pai, como se o pai dissesse, a minha força também é sua. E que seu pai estava ali, do seu lado, para te dar força. E aí então que ele entendeu que com a ajuda do pai, ele poderia levantar aquela sacola sem toda aquela dificuldade que ele estava vivendo. E então, ele disse para o pai, eu preciso da sua força, pai. E ele colocou a sacola nas mãos do pai, uma das alças nas mãos do pai, e a outra em sua mão, e conseguir então carregar aquela sacola. O Salmo de número 27, o versículo 1, a palavra de Deus diz assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, o Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Meu amado, minha querida, acho que já deu para você entender o que Deus já está querendo falar para você aqui hoje. Já deu para você entender o que você está precisando ouvir aqui hoje. É certo que no mundo teremos aflições, é uma palavra repetida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma palavra que deve ser guardada, travada, registrada, arquivada nos nossos corações. Mas só que quando as dificuldades da vida às vezes aparecem, muitas pessoas se vê sozinho. Muitas pessoas se veem em situações que se acham e se sentem sozinho. Não porque Deus não está, é porque elas olham para o lugar errado. É porque elas tentam fazer da sua força, do seu jeito, da sua maneira. Deixa eu te dizer uma coisa hoje. Quando nós vamos na força do Senhor, nós vamos além. Quando nós entendemos que o que nós temos é a força do Senhor na nossa vida, nós rompemos os limites, rompemos as barreiras, nós destruímos muralhas, saltamos montes, porque a nossa força vem do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso em sua carta aos Filipenses. Posso todas as coisas, Tessalonicenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escuta só, quem te fortalece, se você entender isso, se você entender o que eu quero dizer para você hoje, você vai entender duas coisas principais que eu quero falar para você. Se você tem tentado fazer, resolver, solucionar, acabar com um problema, e parece que o problema não se termina, não acaba, não vai, é porque talvez você está tentando na sua força. Talvez você está como esse menino da nossa história, que está tentando levantar uma sacola e não consegue. Está tentando carregar algo e não consegue. E sabe qual é o maior problema disso? Que me veio a revelação enquanto a gente ministrava esse texto, quando falava desse texto, é que o pai está aqui dizendo, olha para cá, usa toda a sua força. O pai está dando sinais. E Deus nos dá sinais que é com a gente todo o tempo, mas a gente às vezes está tão como menino, preocupado com a sacola, olhando para a sacola, preocupado com o problema, olhando para o problema, que a gente esquece de olhar para o pai que está dizendo, eu estou contigo. Eu estou contigo. O que Deus disse para Josué? Esforça, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Só que Deus não deixou Josué sozinho, Deus não te deixa sozinho. Mas Deus quer que você tenha a sua ação e através da sua ação Ele vai ter a dele. E às vezes a gente se perde, porque a gente olha para a sacola, a gente olha para o problema. Eu tenho falado isso aqui muitas das vezes.
O problema é que as pessoas olham para o problema em vez de olhar para Deus. As pessoas olham para a fraqueza e esquecem que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez você está aí num grande furacão, num grande redemoinho, está dizendo, pastor, tá a luta tá aqui, a luta tá ali, a luta tá lá. Você sabe onde estão as lutas em todos os lugares, só não sabe onde está Deus, porque você está olhando para a luta. Você está olhando para o problema, você está olhando para a dificuldade, você está olhando para o gigante. Eu queria falar isso aqui mesmo. Gente, o que Davi fez? Eu gosto muito dessa parte de Davi. O que Davi fez? Davi olhou para o gigante? Não. Davi olhou para Deus. Na frente de Davi tinha um gigante, na frente de Davi tinha um monstro na sua frente. Porque os irmãos olhavam para o Golias e diziam, caraca, que gigante, já era, vamos perder, não dá para nós não. E tá recuando. Quem olha para o gigante recua, quem olha para o problema recua, quem olha para a dificuldade recua. Qual era a diferença de Davi para os seus irmãos? Qual era a diferença de Davi para Saul? Qual era a diferença de Davi para o povo de Israel que estava ali naquele vale, na guerra com os filisteus? Qual a diferença? A diferença é que eles olhavam para o problema. Davi olhou para Deus. E quando Davi olha para Deus, Davi não vê problema. Davi vê solução. Porque quando você olha para Deus, você não vê o problema, você vai ver a solução do problema. Você vai estar na força do Senhor. Tanto que Davi diz para aquele gigante, meu filho, eu vou contra ti na força do Senhor, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, não sou eu não. Eu só vou rodar aqui um negócio aqui, tacar a pedrinha, meu filho. Mas quem vai te derrubar é Deus, tanto que é Deus que derruba o gigante. Ele toma uma pedrada e cai pra frente. Não tem como você tomar uma pedrada na frente e cair pra frente. Se tomar uma pedrada na frente, você vai tomar automaticamente com a força da pedrada, você vai cair pra trás. Eu costumo dizer que quando Davi jogou a pedra bateu na testa, Deus deu um tapa na cabeça daquele gigante, tum! E o gigante cai pra frente. É assim. É assim que eu quero dizer pra você. Você está olhando para o gigante. Você está olhando para a sacola. Enquanto Deus hoje está dizendo assim, minha mão está aqui. Eu tenho dito para ela que eu sou com ela, eu tenho dito para ele que eu sou com ele. Sabe o que ele faz? Ele esquece todas as vezes que o problema aparece. Ele esquece todas as vezes, ela esquece todas as vezes, sabe? Olha, por exemplo, hoje você está falando, Deus está falando aqui assim, vamos supor que Deus conversando comigo. Imagina Deus conversando comigo, falando assim para mim assim, Giovanni, hoje você está falando aí que eu tô com ele, que eu tô com ela, ele vai acreditar, ela vai acreditar, vai receber essa palavra, vai se alegrar, vai ficar animoso, vai ficar animosa, vai pra dentro, mas se amanhã você não aparecer, se amanhã você não falar, se amanhã não, ele já começa a ouvir o diabo e achar que ele não pode, que ela não pode, que ele é derrotado, porque ele esquece que eu sou com ele e eu sou com ela todos os dias. Você tá entendendo isso hoje? O que Deus está querendo falar no seu íntimo hoje? O que Deus está querendo te dar hoje é força. O que Deus hoje está querendo te colocar de pé. O que Deus está dizendo assim, que você ainda pode ser um menino, que você pode ser uma menina tamanho de Davi, mas você pode derrotar um gigante tamanho Golias. Porque não é na sua força, é na força de Deus. E a palavra que o Espírito de Deus está colocando no meu coração para repetir para você e dizer para você é o seguinte, é simples. Já viu o problema? Já viu, né? Então, agora para de olhar para o problema. Olha para Deus que você vai ter solução para esse problema. Olha para Deus que Deus vai te dar a direção desse problema. Olha para Deus, começa a ouvir Deus que Deus vai te dar a orientação desse problema. Por exemplo, você entrou aqui nessa live, você entrou aqui nesse programa, você entrou aqui nessa programação comigo hoje, talvez com alguns problemas. E você está tão envolto desse programa, tão envolvido comigo nesse programa, se você está mesmo no espírito comigo nesse programa, que você começou a esquecer do problema e está recebendo essa palavra como vitamina, como espinafre. Você é o Popeye. Só os antigos vão entender essa história. Você é o Popeye e a palavra de Deus é o seu espinafre. Só quem conhece desenho animado antigo sabe do que eu estou falando. A rapaziada nova não tela de hoje não sabe o que é Popeye e espinafre. Não vai entender essa parábola. Então você estava até agora aí, o Brutus estava na sua frente aí, só os antigos vão entender isso aqui. O Brutus está na sua frente aí, eu vou matar a Olivia Palito, vou matar você, o pai está dizendo, meu Deus, e agora? Você estava assim, talvez antes de começar esse programa, antes de começar essa palavra,
Aí você está ouvindo essa palavra e está recebendo espinafre. Espinafre está te fortalecendo. Tá entendendo a minha parábola, né? Só quem é para pouco isso aqui. Ficou forte. Essa palavra é seu espinafre hoje. Essa palavra é seu espinafre de hoje. O Brutus pode ser grandão, mas quando você confiar na força do papai, e não do papai, mas na força do papai, ele vai te fortalecer. Pastor, não estou entendendo essa parábola louca que você está dizendo. Vou te ensinar para você entender. Eu estou dizendo para você que você se fortalece na palavra. É através dessa palavra que você tem resposta. Então, todas as vezes que eu estou fraco, eu paro de olhar para o meu problema. Todas as vezes que eu vejo um problema, eu vou ficar olhando para o problema, ele vai me assustar. Todas as vezes que uma dificuldade aparece, que uma tempestade aparece, que uma luta aparece, que uma prova aparece, que um levante aparece, que uma injúria aparece, uma calúnia aparece, uma traição aparece, todas as vezes que um problema aparece, bateu na minha porta, tudo bem, na hora ele vem dando um soco forte mesmo, que a gente chega, opa, tombou assim, meio que caiu, mas levanta com a palavra, levanta com essa palavra hoje, levanta com a palavra e vou fazer o quê? Eu vou olhar problema, se eu olhar problema eu não resolvo ele, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o papai, a palavra de hoje. Eu vou olhar para ouvir essa palavra. Olhar às vezes é só ouvir. Peraí, eu vou ouvir o que o papai está falando. Papai está falando que eu preciso confiar na força dele. Papai está falando que se eu acreditar, eu sou com ele. Então, quando eu começo a olhar para papai está dizendo o seguinte: ele vai começar a me revelar o que vou fazer. Ele começa a me revelar. Então, para de olhar para o Brutus. Para de olhar para o Golias. E começa a olhar para papai. Para de olhar para a sacola. E começa a olhar para papai. Papai está assim, filho, usa toda a sua força. E você está dizendo, eu estou usando a minha força toda. Não, você está usando a sua força só, filho. Você está usando a sua força. Olha a palavra de Deus dizendo para você assim, ó. O Senhor é a minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Quem eu vou recear? Salmo 27. O Senhor é a força da minha vida. Deus está dizendo que quando você está nele, você está fortalecido. Então que hoje essa palavra possa ser o seu espinafre, essa palavra possa ser o seu alimento, essa palavra possa ser a força que você precisa para vencer essas guerras. Que você entenda, sim, eu tenho um problema, mas eu não vou ficar fintando os meus olhos nele, porque quando eu olho para esse problema eu choro. Quando eu olho para esse problema, eu me martirizo. Quando eu olho para esse problema, eu me destruo. Quando eu olho para esse problema, eu entro em depressão. Quando eu olho para esse problema, eu entro na crise de depressiva. Quando eu olho para esse problema, eu entro na crise de ansiedade. Quando eu olho para esse problema, eu tenho tanto problema, mais ainda do que o problema que eu já tenho. É que nem, meu irmão, isso aqui é... Meu Deus do céu, Deus está falando com alguém aqui. É impossível Deus não estar falando com gente aqui hoje. É impossível Deus não estar falando com gente. Eu tenho certeza no meu coração que Deus está ministrando sobre alguém aqui poderosamente. Mas eu vou te ajudar com a palavra dele. Deus me trouxe aqui para ser ajuda para você nessa ministração, nessa reflexão, nessa ajuda espiritual. Eu vou terminar mais uma vez dizendo para você uma coisa. Mais uma história bíblica para você entender o que Deus está falando. Quando Jesus veio andando por cima das águas, estava todo mundo com medo. Achando que era um problema, porque na verdade já estavam com um problema, estavam em meio à tempestade, os discípulos estavam no meio da tempestade, o barco parecia que ia afundar, estava todo mundo com medo, e quando Jesus aparece, eles ficaram com mais medo ainda. Algumas traduções dizem que eles gritaram, é fantasma. Imagina quem não tem a visão espiritual, vai achar que o problema, quanto mais eu olho para ele, piorou mais ainda. Agora, já, além da tempestade, além da chuva, além do barco vai afundar, agora tem fantasma. Mas Jesus chegou no meio dessa tempestade e disse, ei, sou eu. Sou o papai. Usa a tua fé, usa a tua força, me vê aqui. Quando ele disse que é papai, que é isso, Pedro ativa modo fé. Sabe, tem modo avião, modo carreira, modo fé. Pedro ativa logo o modo fé. E diz, se é tu mesmo, deixa eu ir aí. Deixa eu fazer esse negócio que você está fazendo. Pedro tirou os olhos da tempestade. Pedro esqueceu a tempestade.
Pedro esqueceu que era fantasma. Pedro falou, se é tudo, deixa eu ir. Ativou o modo fé e pá! O Senhor disse, então vem. Vem. O Senhor disse o quê? Vem, Pedro. O que Deus está dizendo? Você vai. O que Deus está dizendo? Você vai vencer. O que Deus está dizendo? Você para de chorar à toa. O que Deus está dizendo para você é que Ele é contigo. O que Deus está dizendo para você é para de ter medo. Eu sou contigo. O que Deus está dizendo para você é: o homem pode fazer o que for, mas eu sou Deus, eu não sou homem. O homem pode falhar, mas Deus não falha. O homem pode errar com você, mas Deus não erra. Vem, Pedro. O que Pedro fez? Modo fé. Glória a Deus, inventei essa aqui agora, hein? Ativar o modo fé, gostei dessa. Ativa o modo fé hoje. Para de atirar o modo chorão, ativando o modo chorão, o modo murmurador, o modo, eu sou pequenininho. Eu posso até ser pequeno, mas em Deus eu derrubo o gigante. Eu posso até ser pequeno, mas em Deus eu expulso o demônio. Eu posso até ser pequeno, mas em Deus eu curo enfermos. Eu posso até ser pequeno, mas em Deus eu sou um porta-voz, eu sou um profeta. Eu posso até ser pequeno diante dos olhos do homem, mas em Deus eu sou mais que vencedor. E é isso que eu quero dizer para você hoje. É isso que eu quero introduzir isso dentro de você hoje. Você pode até achar que você não é nada, e você realmente não é nada. Sem Deus você não é nada. Sem Deus eu não sou nada. Mas em Deus nós somos mais que vencedor. Em Deus você é mais que vencedora. Ativa o modo fé. Labaraganda sera vashira balaio chorbanicaros. Ribavaio shlomundo kuneras. Eu estou sentindo a presença do Pai nessa mensagem. Labanara súbia. Ativa o modo fé, filho. Ativa o modo fé. E Pedro ativou o modo fé e pá! Começou a andar, sobre as águas. Sabe o que os que estavam... Olha, os que estavam no barco, sabe o que diziam? Isso é perigoso demais. Ele tá maluco. O que Pedro tá fazendo? Olha quem tá dentro do barco. Porque tem aqueles que não fazem o que você faz e criticam o que você faz. Tem aqueles que não vivem o que você está vivendo e acham que é loucura o que você está vivendo, mas a Bíblia diz que para aquele que perece, isso é loucura. Para aquele que é salvo, isso é poder de Deus, meu filho. Então vai ter gente que vai olhar para você no modo fé e falar: não, você tá louca, você tá maluco, não faz isso não. E você vai dizer: eu tô no modo fé. Eu tô no modo fé, filho. Você vai querer dar uma oferta, alguém vai falar assim: mas não, cara, você vai dar oferta, você vai ficar duro. Mas eu tô no modo fé, eu vou dar minha oferta e Deus vai abrir porta. Você vai querer fazer parte do ministério da igreja, fazer parte do culto, fazer parte da equipe de louvor, fazer parte do negócio. Alguém vai dizer: mas você não pode. Você vai ter alguém no barco dizendo que você não pode, mas você está andando sobre as águas. Quem anda sobre as águas não pode se preocupar com quem está no barco com medo. Tem gente que tá no barco com medo, tem gente que tá no barco com medo, tem gente que tá no barco com medo. E tem gente que, se você não se preocupar, vai roubar a tua fé. Ativa o modo fé, filho, ativa o modo fé, menina. E vai. Pedrão andando sobre as águas. Todo. Só que você conhece a passagem. Pedrão olhou pro lado. Olhou pro quê? Pro problema. O que derruba a gente não é a fé. O que destrói a gente não é a fé. O que destrói a gente é o problema. Quando Pedro olha pro lado e vê vento, tempestade, sobre as águas, isso é muito perigoso. Acabou afundando. É assim com você. Toda vez que você olha pro vento, tempestade, você afunda. Toda vez que você olha pro vento, tempestade, você pode estar vivendo um milagre de Deus, mas você olha pro vento, tempestade e você afunda. Se eu parar para ouvir e para ver as dificuldades que eu passo todos os dias, eu afundo. Aí sabe o que eu olho? Para a fé. Eu olho que eu tenho um compromisso com Deus, eu olho que eu tenho um propósito com Deus, eu olho que Deus me chamou para poder fazer rádio, que Deus me chamou para pregar para você, que Deus me chamou para ministrar uma igreja, que Deus me chamou para dirigir um povo, que Deus me chamou para pastorear pastores. Eu olho para isso, quando eu olho para isso eu falo: querido, eu tô andando sobre as águas, eu vim pro rádio andando sobre as águas, o problema tá em volta, mas eu tô sobre as águas. Modo fé. Mas quando o problema aparece e eu começo a visualizar o problema,
o modo fé é desativado. E a função do inimigo é desativar o seu modo fé. Então que você possa pregar essa palavra hoje e entender como a história principal dessa nossa reflexão, que papai está com as mãos estendidas dizendo: filho, para de usar só a sua força, mas use toda a sua força. E toda a sua força quer dizer a sua força junto com a força do Senhor. Com o Senhor nós derrubamos gigante. Com o Senhor nós andamos sobre as águas. Com o Senhor nós somos mais que vencedores. Sim, Senhor, somos apenas um menino burro tentando puxar uma sacola pesada que não conseguimos levantar. Mas no Senhor levantamos sacola. No Senhor olhamos para gigante dizendo: Senhor gigante, ó Senhor gigante, tu vem contra mim com lança, espada, escudo, Senhor gigante, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, né, gigante? E toma a pedrada. Deus está te dando força hoje. Deus está te dando força. Eu não estou perguntando, eu estou falando. Eu estou ministrando. Eu estou te abençoando. Eu estou liberando. Ativa o modo fé hoje. Parece que você vai afundar. Para de olhar para a tempestade. Porque em Deus você anda sobre as águas. Em Deus você atravessa mar vermelho, querido. Em Deus você atravessa e o inimigo nem toca em você. O inimigo só vem para desativar o modo fé. Mas Deus veio dizendo: filho, filho, tô aqui. Essa palavra é teu espinafre de hoje, papai. Isso é para poucos. Essa palavra é teu espinafre de hoje. Receba essa palavra e vai derrotar o seu Brutus. Porque através da palavra, quando você vem para a palavra, é aqui que Deus te dá orientação para vencer as suas guerras. Pastor, mas o que eu vou fazer agora? Eu só te dei iniciação. Eu só disse que Deus é com você. Mas agora você fica atento durante todo o dia, que durante todo o dia Deus vai te dar direção como você vai fazer para vencer. Aqui eu só ativei a sua fé. Essa palavra só está ativando a sua fé. Hoje essa palavra não está te dando orientação do que vai fazer, mas essa palavra está ativando você. Estou colocando você no modo fé. Só quem está no modo fé, hein? Diga aí, hoje eu estou no modo fé. Mas isso aí não vai acontecer, eu estou no modo fé. Mas é difícil, eu estou no modo fé. Mas não vai dar, eu estou no modo fé. Só quem está no modo fé está entendendo essa palavra. Então, o que eu estou fazendo com essa palavra hoje para você é ativando o seu modo fé. Mas agora, fica no modo fé. Não olha para o inimigo, não. Não olha para a dificuldade, não. Não olha para aquela carta que você recebeu, para aquela mensagem que te abalou. Não olhe para Deus. Se você olhar para a carta, você vai esquecer de Deus. Se você olhar para aquela mensagem, você vai esquecer de Deus. Olhe para Deus. Se você lembrar daquela discussão que você teve, vai te desativar o modo fé. Olhe para Deus. Que no decorrer desse dia, dentro de 24 horas, escuta o que eu estou profetizando agora para acabar. Deus vai te dar uma resposta e uma orientação de como você vencer esse gigante. Que Deus abençoe esse seu momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Espero ter sido boca de Deus na sua vida e uma bênção para você. Se você gostou dessa ministração e quer receber ministrações como essa, aí no seu celular você pode receber no nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bate-papo, mas sim um grupo de recebidos onde somente eu posto mensagens lá também para poder abençoar você. Você quer entrar nesse grupo? É fácil, basta baixar o nosso aplicativo da Rádio Pleno Louvor na Play Store. Você vai na Play Store e baixa a Rádio Pleno Louvor. Quando o aplicativo baixar, você vai no menuzinho dele lá em cima na telinha. Clica no menu lá embaixo tem grupo de ministrações. Você clica no grupo de ministrações, automaticamente você entra no nosso grupo de ministração e recebe diariamente todas as ministrações exclusivas para quem está no grupo. E também, é claro, você recebe também as notificações avisando o tempo e a hora que começa a nossa live com o link, a live de oração, a live de programa, a live de culto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Modo fé ativado. Muito bem, meus amados. Eu quero, antes de terminar, tocar uma canção poderosa para a sua vida. Aleluia. Eu quero chamar a atenção do meu pessoal que está comigo no YouTube. No YouTube hoje.
Só quem tá no modo fé vai digitar aqui, ó, 3 vezes pelo menos agora, só para quem tá comigo no YouTube mesmo. Eu vou desafiar você. Quem tá no modo fé, ativa, diga assim: estou no modo fé. Digita 3 vezes isso aí. Eu quero saber se você tá no modo fé ou não tá. Quero saber se você tá no modo... Não. Quero saber. Você vai digitar agora no YouTube. Eu quero ver. Deixa eu mandar. Sentir de Deus de saber quem tá no modo fé. Deixa eu mandar um alô aqui, saber quem tá no modo fé hoje. Eu estou no modo fé. Ativou o modo fé nessa palavra? Se essa palavra ativou o seu modo fé, eu quero saber de você. Quem tá no modo fé hoje? Quem tá no modo fé hoje? Deixa eu ver aqui no YouTube, aqui, ó. A Josi Graça está dizendo: estou no modo fé, pastor. A Janete Pereira: estou no modo fé. E isso ativou. O Roberto Oliveira Soares, modo fé. Priscila Feleiro está no modo fé. Deixa eu ver mais aqui. A Janete Pereira está no modo fé. O Rafael Roberto Oliveira Soares está dizendo: estou no modo fé, pastor. Modo fé está ativado. Tá pensando o quê, pastor? Modo fé ativado. Deixa eu ver mais gente aqui. O modo fé ativado aqui, ó. O Tainan está no modo fé. Que bom. A Ângela Moura, modo fé ativado. A Cristiane Guimarães, modo fé ativado. A Soninha tá também no modo fé. Que bênção de Deus, hein? A Gabriela Ferreira tá dizendo: pastor, tô no modo fé. Deixa eu ver. A Rosana Bayer tá dizendo: estou no modo fé. Que coisa maravilhosa. Que palavra foi essa, hein? Rosângela tá no modo fé. Ativou o modo fé, Rosângela? Então tá ativado. A Elizabeth Fátima também tá ativada no modo fé. Que coisa maravilhosa, né? É um pessoal que tá tudo ativado, produção. Tá tudo ativado. Então, vamos embora de canção bonita pra vocês. Essa aqui, só pra você ser abençoado na melhor programação. Chega pra gente a voz da Michele Nascimento pra complementar essa palavra maravilhosa. Modo fé não. Toque de fé na melhor